Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã. Bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor, nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor, nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês. Sejam bem-vindos vocês do Ministério Apostólico Metodista, vocês de outras denominações, vocês que já passaram pelo Ministério Apostólico Metodista e vocês também de outras religiões. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam ótimos, que vocês estejam bem, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, tá bom? Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 7. Paulo está respondendo algumas perguntas que foram feitas a ele. Tá bom? Concernente ao casamento, ao solteiro, aos viúvos, aos divorciados, aos que querem divorciar. Paulo ele vem respondendo perguntas concernente a estes assuntos ou a estes pontos. Casamento, solteiro, casar-se, não casar-se, divorciar-se, não divorciar-se. Paulo vem conversando sobre isso. Aí nós chegamos num ponto agora onde ele vai falar sobre discernimento espiritual, discernimento das coisas. Vamos para o versículo de número 36. 36, discernimento espiritual para com todos. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, porque Paulo acabara de dizer, né? Com relação aos solteiros, é bom que permaneça como eu, por causa das dificuldades da vida, das pressões, dos tumultos, dos conflitos, das coisas anormais, né? Porque sempre haverá pressão, pessoal. Sempre haverá conflitos. Sempre, se você quiser esperar o mar de rosas, nunca você obedecerá ao mandamento do Senhor. Então, os que ficaram noivos já se comprometeram, mas resolveram não casar mais. Eu digo o seguinte: se este rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva, e acha que a sua paixão por ela ainda é mais forte do que a percepção do contexto, de- e que devem casar-se, então que se casem. Não existe pecado em vocês casarem. Não é porque eu estou dando uma direção para vocês, de vocês permanecerem como eu, por causa dos conflitos, das coisas anormais, das agitações anormais. Não é, isso não é um mandamento, é uma direção apenas. Eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é mais forte e que devem casar-se, então que se casem. Só não aproveito o que o Paulo falou, né, para ficar pulando de galho em galho, né, gente? Que é o que nós fazemos, né? Nós queremos conselhos que vá de encontro àquilo que nós pensamos. Nós não gostamos do contraditórios. Não, nós não gostamos. Nós geralmente ouvimos o que nos agrada. É uma norma, queridos irmãos, e eu não estou criticando nem elogiando isso. É uma norma que nós vamos ceder aquilo que a gente já aprova. Por isso que os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos oradores prosperam tanto. Porque eles tentam descobrir o que você quer ouvir e fala justamente o que você quer ouvir. Eles tentam descobrir o que você quer e tentam dar para você, pelo menos aparentemente, o que você quer.
Tá me entendendo esse ponto aqui? Nós todos, gente, não são apenas vocês, todos nós, já de antemão, ouvimos com muito mais passividade aquilo que a gente já concorda. Se você for falar coisa que eu discordo, eu já começo já com reticências. Todos nós somos assim. Então, muito cuidado com a avaliação externa que você faz das coisas, né? Muito cuidado. Algumas pessoas pensam que os camuflados, os falsos pastores, que eles vão falar coisas erradas. Não, eles vão falar coisa certa. Tá entendendo, meu amigo, minha amiga? Muito cuidado. Eu conheci um pastor, uma pastora que fala direitinho, olha só. Eu tenho um pouco de teologia, eu tenho um pouco de técnica, eu tenho um pouco de leitura, eu tenho uma certa graduação, eu consigo somar um mais um. Então esse pastor, essa pastora está falando direitinho a técnica, as normas, as leis da teologia. Isso não quer dizer absolutamente nada, meus amigos. Nada. Então, e Jesus falou sobre isso. Ele falou assim: olha, os escribas e os fariseus, os mestres da lei, eles se assentam na cadeira de Moisés. Vocês ouçam tudo o que eles falam, mas não façam nada. Não façam nada do que eles fazem, porque eles falam muito e não fazem nada daquilo que eles falam. Então você pode até ouvir o discurso, a questão é estacionar aí o seu carro, estacionar aí a sua vida, porque a pessoa fala direito. Bom, os falsos pastores falam direito. Gente, nós contamos nos dedos de uma mão os falsos pastores que falam heresias. As grandes denominações, deixa eu arrumar aqui, as grandes denominações fundamentadas em heresias, nós contamos nos dedos de uma mão. A grande maioria dos líderes religiosos falam de acordo com a teologia vigente. Muda seu sistema, uma ala sede é tendenciosa, prefere o sistema Y, a outra ala prefere o sistema X, o sistema teológico, porque existem sistemas teológicos, você entendeu? Existem fundamentações teológicas, mas a maioria dos pastores, a maioria dos mestres, a maioria dos apóstolos falam de acordo com a teologia vigente, queridos. Então não adianta você falar, achei alguém que fala direito. Eu achei alguém que me emociona, eu fiquei todo tomado, toda tomada, eu fiquei sem ar. Ei, cara, não é o evangelho, cara. O evangelho te agride, o evangelho te desconforta. O evangelho não vem trazer você para um lugar mais confortável. Não, nunca. Mesmo que você seja convertido, sempre alguém que queira o evangelho vai ser chamado a atenção, repreendido e exortado sempre. Agora, eu não nego, irmãos e irmãs, a necessidade das nossas emoções. Eu não nego que nós queremos coisas positivas, que a gente quer se dar bem. Eu não nego isso. A grande questão é se você está se fundamentando, se alicerçando em se dar bem na vida. Se você prioriza se dar bem, você é tudo menos um cristão, queridos. Menos um cristão. Menos um cristão. Então, o Paulo ele fala assim: aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar, eu digo o seguinte, viu? Se o rapaz se sente assim, se sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela é muito forte, vai aguentar a pressão? Vai aguentar a pressão? E que devem casar-se, então que se casem. Não existe pecado numa coisa nem na outra. Mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade, e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Não existe transgressão aqui em casar, não existe transgressão em se separar, não existe pecado. A questão é, você consegue se controlar, queridos? Avalie-se, vigie. É uma questão de vigilância, de discernimento. Discirna, você com ou
Veja bem, aqui, por isso que eu fiz esse recuo agora há pouco aqui na minha fala. Assim, você tem de ser, você sabe quem é você? Você tem discernimento? Casar ou não casar? Se casar não peca, se não casar não peca. A questão é, você tem domínio próprio? Você está exercitado no domínio próprio? Ou você quer aproveitar um alinhamento, um discurso, uma oratória? Porque é o que nós fazemos, por isso que eu fiz essa digressão agora há pouco. Eu fiz a digressão porque, assim, muitas vezes nós nos apoiamos nas falas dos, dos lobos. Porque os lobos não vão falar coisa que te desagrada, meu irmão, minha irmã. Você acha que mercenário vai te dar a comida que você quer? O mercenário que não vem pela porta, que não vem pela cruz, que não vem por Cristo, veja, Cristo é a porta, tá lá no João 10. Ele não vem pela porta, ele vem pelos fundos, ele vem pela janela, ele vem com o alimento, com a isca. O que pode ser isca, meu irmão? Isca não é algo que não te atraia. Isca tem que ser alguma coisa que te atraia. Vamos acordar para a vida. Nós estamos à procura de aparência, de performance, nós estamos à procura de maquiagem. Teremos. Nós estamos procurando quem nos conforte, acharemos. Então não peca quem se casa, não peca quem não se casa. A questão é discernimento. Você tem discernimento que você consegue se controlar? Olha só. Mas se pelo contrário o rapaz ou a moça não se sente na obrigação de casar-se, se está mesmo resolvido a ficar solteiro ou solteira, e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. E a questão é matemática. Quem se casa faz bem, porque tem discernimento espiritual, tem discernimento carnal, tem discernimento existencial, faz bem. Agora, quem não se casa faz melhor ainda. Por quê? Por causa das pressões que acontecem, por causa das perseguições. Então, quando Paulo fala que faz melhor, não quer dizer que o solteiro é superior. Então, veja bem que a base que o Paulo lançou aqui é o domínio próprio, é discernimento, é autoconhecimento, é saber se você aguenta ou não aguenta. Não é você ficar pulando de galho em galho. Eu vou ficar solteiro, porque solteiro eu não preciso sempre me alimentar com o mesmo bife. Eu não preciso me alimentar do mesmo cardápio. É discernimento. Então, se você casa, você faz bem, se não casa, faz melhor ainda. A questão é, você tem discernimento, você consegue controlar a sua vontade? Olha lá, olha o que ele fala aqui no versículo 37. Olha só, mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e a se casar, a ficar solteiro, e se é capaz de dominar a sua vontade, e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Você já resolveu isso? Tem discernimento? Você aguenta ficar sem o relacionamento? Você consegue ficar sem a outra pessoa? Você consegue ficar sem isso, sem o casamento? Muito bem. Então tá tudo bem, então não peca quem se casa, não peca quem não se casa. O que você tem que resolver é se você consegue dominar a sua vontade própria. Você tem autocontrole, você consegue resolver a sua vontade própria? Aí eu consigo. Aí Paulo conclui assim: quem se casa sabendo disso, quem se casa faz bem, quem não se casa faz melhor ainda. Uma vez que você fala, eu tenho controle sobre a minha vontade, eu tenho domínio sobre a minha vontade, se casar faz bem. Se não se casar, Paulo fala, faz melhor ainda. A mulher não está livre, agora ele fala da outra pessoa, a mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para se casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Olha isso que interessante. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Lógico, menos preocupações. Essa é a minha opinião e eu acho que também tenho o Espírito de Deus. Vendo só o final do versículo 7, depois de Paulo falar assim, mando eu, não o Senhor, diz o Senhor e não eu, mando eu, não o Senhor. No final ele fala assim, ó, é minha opinião, digo eu, não o Senhor, mas eu acho que eu tenho o Espírito de Deus em mim.
suponho que eu tenho o Espírito de Deus em mim. Então, veja, para os solteiros, quer casar? Não peca. Não quer casar? Não peca. A questão é discernimento espiritual. Consegue controlar o seu domínio, a sua carnalidade, a sua inclinação? Você tem domínio próprio? Você tem autocontrole? Você tem domínio próprio? Sabe que você vai passar por maus lençóis? Sabe disso? Então, para os solteiros, casar não peca, não casar não peca. A questão é decidir. Tem domínio próprio? Tenho domínio próprio ou não tenho? Não peco se casar? Não peco se não casar. A questão é se eu tenho domínio próprio. Então, não aproveita as falas do Paulo para ceder às suas inclinações. Na verdade, muito cuidado para você não ficar se aproveitando de falas. E aí ele fala para as mulheres que ficaram viúvas, ou para os homens, aqui fala da mulher, a mulher que ficou viúva. A mulher não está livre enquanto o seu marido estiver vivo. Se separou aqui, veja bem que lá no começo ele falou, no meio ele falou de novo e agora ele volta a falar. A mulher que se divorciou, ele falou, olha, veja bem, é melhor você se reatar com seu marido. Lá no começo, reate com seu marido. Agora ele volta a falar aqui, ó, a mulher não está livre enquanto o seu marido estiver vivo. Não está livre. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser. Aí ele faz uma observação, contanto que se case com o cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. De novo, discernimento. Mulher viúva tem autocontrole? Mulher viúva, o marido morreu. O marido morreu, você está livre. Como antes, a mulher viúva está livre. Você não matou o marido, né? Não matou o marido, né? Então você está viúva, está livre. A questão é discernimento. Você tem autocontrole? Você consegue se controlar? Você consegue se controlar? Tem autocontrole? Resolve bem essas coisas do autocontrole? Ah, eu resolvo bem essas coisas. Fica como isso, vai ser mais feliz. Não vai ficar picotando, vai de galho em galho, não. Não. Então fica como está. Não consegue? Você tem direito, ninguém vai poder te olhar estranho se casar-se. Desde que o marido morreu, tenha falecido. O marido está falecido, você está livre. Paulo fala, ó, se ficar assim, é melhor, vai ser mais feliz. Mas aí a lição é a mesma, discernimento. Discernimento. Se o solteiro quiser permanecer solteiro, não peca. Se o solteiro quiser casar, não peca. Se a viúva quiser ficar solteira, não peca. Se a viúva quiser casar, não peca. Não peca. A questão é discernimento espiritual para todos os noivos, os solteiros e as viúvas. Discernimento. Eu tenho autocontrole, eu exercito bem o meu domínio próprio, eu sei das minhas carências, eu consigo ficar sem elas. Não peca e vai ser mais feliz, vai ter menos amarras na sua vida. Amém, meus irmãos? Toda a questão aqui então chama-se o quê? Discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Consegue se controlar? Fique como está. Consegue se controlar? Fica como está. Não consegue? Casem-se. Casem-se, também não peca também. Tá bom? Então a questão é discernimento. Autoconhecimento, conhecer a si mesmo, discernimento espiritual. Amém? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também. Peço-lhes também que nos ajudem em oração. As orações de um justo podem muito esses efeitos. Eu peço e quero e gostaria muito que vocês orassem por nós. Ore pela minha vida e pelo nosso ministério. Peço-lhes também que nos ajude financeiramente. Ajude o Ministério Apostólico Metodista financeiramente, tá bom? As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco porque nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.